tema de hoje, o Deus que trabalha para quem nele espera. A palavra de Deus nos ensina que Deus trabalha para quem nele espera. A gente está estudando aqui desde quinta passada. Aliás, até se a gente avaliar, desde o começo do ano, nós estamos falando desse relacionamento nosso para com Deus. Nós precisamos melhorar o nosso relacionamento com Deus. E como eu disse há pouco, para isso acontecer implica em ler a palavra, estudar a palavra, conhecer, guardar no coração e praticar a palavra. Sem prática, não vai acontecer absolutamente nada em nossas vidas. Na semana passada, nós vimos aqui que o nosso socorro vem do Senhor. Em um texto, foi citado aqui hoje já, eu quero citar o versículo 2, acompanhe aqui no telão. Salmo 121, versículo 2 diz: o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ou seja, se nós esperarmos, como a gente viu semana passada, o mundo fazer alguma coisa, o governo fazer alguma coisa, nós vamos nos frustrar. Nós temos que aprender a depender do Senhor. E o interessante é que depender do Senhor implica em confiar, implica em esperar no Senhor. E aí eu fiz uma pergunta aqui quinta passada e repito ela hoje. Afinal, para que serve o Deus que nós temos? Para que serve o Deus que nós servimos? Entenda essa pergunta. Porque para muita gente ele não vem, ele não faz nada, ele não realiza. As pessoas hoje, elas têm Deus como aqueles do passado e como as pessoas do presente. Pessoas do presente hoje têm os seus deuses. E os seus deuses, esses que estão por aí, criados por mão humanas, nós vimos semana passada no Salmo 115, fala sobre isso. Deuses que foram criados por mãos humanas. Deus que tem ouvidos, mas não ouvem, ou não ouve. Deus que tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê, tem mãos, mas não apalpam. E aí o texto diz no Salmo 115, tornem-se semelhantes a Ele, aqueles que o fizeram, aqueles que o servem. Então, vamos partir de um princípio que deveria haver uma diferença entre os que servem o Deus vivo e os que não servem. Vamos partir desse princípio aqui hoje. Se Deus existe, e eu creio que Ele existe, amém? Se Ele existe e eu creio que Ele existe, algumas coisas têm que acontecer nas nossas vidas. É óbvio também, como vimos semana passada, que as coisas acontecem debaixo da vontade de Deus. Mas esse Deus que nós servimos é o mesmo Deus que tirou o povo lá do Egito. É o mesmo Deus que abriu o mar. É o mesmo Deus que do outro lado fez o mar fechar e todo o exército de Faraó morrer. É o mesmo Deus que andava com eles de dia numa nuvem e de noite numa coluna de fogo. É o mesmo Deus de Josué, é o mesmo Deus de Elias, é o mesmo Deus de Eliseu, de Isaías, de Jeremias, de Ezequiel, era o Deus de Daniel, era o Deus de José, era o Deus que trouxe Jesus a esse mundo e se tornou como nós. É o Deus que ressuscitou Jesus e Ele está vivo e tem todo o poder. O Deus de João, o Deus de Pedro, o Deus daqueles que conheceram Jesus. Agora, o que a gente está estudando aqui nesses dias é esse conhecimento, essa experiência. Porque é legal você falar assim, poxa, Deus fez maravilhas no passado, Deus fez milagres lá no Egito para tirar o povo. Deus fez milagres através de Elias. Deus fez milagres através de Davi, libertando o povo, dando para ele vitórias. Deus fez milagres através de Eliseu. Deus fez milagres e mais milagres na vida de fulano, de Beltrano, de Cicrano.
Ele fez maravilhas, ele faz maravilhas, mas para muita gente ele cita os outros. Parece difícil você encontrar pessoas hoje que citam assim, não, o Deus que eu sirvo, não, o Deus que eu sirvo, ele fez milagres e maravilhas na minha vida. O Deus que eu sirvo é o Deus que o pastor prega, é o Deus da oração lá da minha mãe, das mulheres que oram, dos irmãos que oram, mas é também o meu Deus, é o Deus que me socorre, é o Deus que eu creio, é o Deus que age na minha vida. E a gente tem que aprender, como Davi. Eu expliquei semana passada aqui, porque o Salmo 121 diz, eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Porque no passado, eu repito aqui o que eu disse, no passado havia o hábito de alguns povos daquela região onde Davi morava, deles terem o monte como um Deus. Para outros, eles achavam que Deus habitava nos montes, porque os montes são altos, muito altos lá, muito bonitos. Então eles tinham essa crença. Davi não, Davi conhecia o mesmo Deus que eu e você falamos que conhecemos. Aí ele usa essa expressão, eu olho para os montes, de onde me virá o socorro? Desses montes? Não, o meu socorro vem de quem fez os montes, que habita lá em cima, que está sentado num trono de glória, que vive e vive para sempre. Desse vem o meu socorro. Essa era a fé de Davi. Pena que se você olhar na história das pessoas que foram salvas, que foram libertas, que conheceram Deus, sempre tem uma ou outra que se destacou ao longo dos séculos, ao longo dos milênios. E se você olhar para o conjunto, para o povo, e eu digo sempre aqui que povo é povo, o povo geralmente, ele vai assim aonde os outros vão. Estão falando que ali tem um profeta, eu vou lá. Estão falando que ali tem um curandeiro, eu vou lá. Estão falando que se eu fizer uma campanha disso, eu vou lá. Se eu fizer, eu vou lá. E o povo é povo. São poucos os que têm essa convicção. Eu não preciso ir ali, eu não preciso ir lá. Deus falou para Abraão, aonde você pisar, aonde pisar a planta dos seus pés, ali será um lugar de bênção. Eu não preciso ir lá para ser abençoado. A bênção desse Deus Todo-Poderoso já está na minha vida. Eu sou a bênção de Deus aonde eu vou. O problema é que a maioria não acredita nisso. E se você ler a história da Bíblia, o povo está sempre assim, como diz a expressão antiga, da versão antiga da Bíblia, cocheando entre dois deuses, entre dois senhores. Precisou ouvir Elias para chamar a atenção do povo, invocando Deus, e levando todos aqueles profetas de Baal a serem mortos, porque o povo, quando viu chover fogo do céu, consumir o holocausto, lamber toda a água, o povo viu aquilo, o povo na hora disse, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Parece que o povo precisa ver coisas maravilhosas para crer em Deus. E a gente está vivendo a mesma coisa hoje. As pessoas correm atrás da bênção, e a bênção de Deus, se você tem Jesus como o Senhor e Salvador da tua vida, a bênção de Deus já está em você. Eu vou repetir, a bênção de Deus já está em você. Se você olhar aqui, nós vamos ler uma história aqui hoje sobre Isaías, um dos grandes profetas, que foi levantado por Deus. Você sabe a história de Isaías, ele, no capítulo 6, ele tem um encontro mesmo com Deus, e nesse encontro com Deus ele tem uma visão espiritual maravilhosa. Ele vê os anjos de um lado para o outro, cantando, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, a sua glória enche o templo. Aí ele vê aquilo e fala, meu Deus, eu estou na presença do Deus vivo, eu vou morrer, porque eu sou um homem de lábios impuros, no meio de um povo de lábios impuros. Eu vou morrer. Mas Deus não queria a morte dele, Deus ao contrário queria usar a vida dele.
E um anjo veio, a gente viu semana retrasada aqui, tocou nos lábios dele com uma tenaz e purificou os lábios deles. Aí Deus, ele fala assim: e agora, quem que nós vamos enviar? E Isaías fala assim: Senhor, estou aqui, envia-me a mim. Precisa falar para o povo, eu vou lá. E se você ler todos os capítulos de Isaías, são vários, você vai ver que Isaías sempre estava naquele contato com o povo. Só que o povo é povo. O povo, quando a situação está boa, a tendência é se afastar de Deus, porque ele acha que não precisa mais. Ele já ganhou dinheiro, ele já comprou uma boa casa, um bom carro, agora ele viaja, então ele, tipo assim, eu já não preciso tanto de Deus como eu precisava antigamente. E a tendência é se afastar. Pena que muita gente hoje ainda vive assim. Aí acaba perdendo tudo, acaba perdendo algumas coisas, acaba se afastando de Deus e a coisa fica pior. Isso não era diferente, o que acontece hoje não é diferente do que acontecia antigamente. E numa das intervenções de Isaías, o povo estava um pouco afastado de Deus, o povo estava sofrendo. Ele toma a dor do povo e ele fala com Deus. Eu quero ler com você, você que trouxe a Bíblia, no livro de Isaías, no capítulo 64. Glória a Deus. Bendito seja Deus. Eu peço a sua atenção nessa leitura para você entender as expressões, as palavras que Isaías usou para falar com Deus. Em como se o povo tivesse unido ali, ele, representante do povo, falando com Deus. Isaías 64, versículo 1. Diz assim: ah, se rompesses os céus e descesses, os montes tremeriam diante de ti. Versículo 2: como quando o fogo acende os gravetos e faz a água ferver. Ele fala: desce, para que os teus inimigos conheçam o teu nome e as nações tremam diante de ti. Versículo 3 ele diz: pois quando fizeste coisas tremendas, coisas que não esperávamos, desceste e os montes tremeram diante de ti. Versículo 4: desde os tempos antigos ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Aleluia. A Isaías, no versículo 5, ele continua nessa conversa com Deus e diz: vens ajudar aqueles que praticam a justiça com alegria, que se lembram de ti e dos teus caminhos. Mas, prosseguindo nós em nossos pecados, tu te iraste. Como então seremos salvos? Versículo 6 ele diz: somos como impuro, todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Murchamos como folhas, e como o vento, as nossas iniquidades nos levam para longe. Versículo 7, ele diz assim: não há ninguém que clame pelo teu nome, que se anime a apegar-se a ti. Por quê? Pois escondeste de nós o teu rosto, e nos deixaste perecer por causa das nossas iniquidades. Versículo 8, contudo, Senhor, tu és o nosso Pai, aleluia. Nós somos o barro, tu és o oleiro, todos nós somos obra das tuas mãos. 9 e último, ele diz assim: não te ires demais, ó Senhor, não te lembres constantemente das nossas maldades. Olha para nós, somos o teu povo, aleluia, só até aí.
O profeta Isaías aqui, ele faz uma confissão dos pecados que eles estavam vivendo, das iniquidades, dos pecados que eles estavam praticando, vivendo. Povo longe de Deus, povo cometendo coisas loucas, povo que às vezes adorava outros deuses, imagens dos povos próximos da época, povo que desobedecia a palavra de Deus, povo que vivia pecando, e quanto mais a pessoa peca, mais ela se afasta de Deus, que o pecado leva o homem para longe de Deus. E Isaías no meio sempre citando, gente, não se esqueça do nosso Deus, não se esqueça de adorar a Deus, não se esqueça das misericórdias de Deus, mas o povo que é povo sempre se afastava, e o povo estava vivendo tempos difíceis. Naquela época, o que estava acontecendo em Judá era um momento muito terrível, segundo a história. Judá estava em ruínas, Jerusalém destruída e queimada. O templo também estava em cinza, já praticamente não existia mais. Tudo que era precioso que havia no templo foi levado embora, estava arruinado tudo. Aí ele pergunta, Deus, até quando? Até quando o Senhor vai ficar assim impassível? O Senhor não faz nada, não responde, não fala nada. E quando Isaías ora nesse salmo, nesse capítulo aqui, 64, ele diz assim, Senhor, olha para nós e tem misericórdia, porque nós somos pecadores, nós erramos. E é interessante que ele se coloca junto com o povo. Ele não fala assim, eu estou no meio agora, Senhor, de um povo pecador, o Senhor vê que eu sou santo, eu te busco. Não, ele diz assim, não, eu errei também. Eu estou aqui, Senhor, mas como representante de Deus, eu estou agora falando contigo, em prol do povo. Até quando, Senhor, tu vais ficar quieto, calado? Mas um dos versículos aqui que mais me chamou a atenção, que nós lemos aqui, foi o 4. Porque se você fizer uma comparação, o apóstolo Paulo escreveu isso. Lá no Novo Testamento, ele disse, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, não chegou ainda no coração do homem o que Deus tem de melhor para aqueles que o amam. Se você olhar para esse texto, ele diz, desde os tempos antigos, Isaías escreveu, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. O problema é que as pessoas hoje elas não têm paciência. Eu já preguei sobre isso já aqui algumas vezes. Nós vivemos no tempo do fast food, ou seja, comida rápida, tudo é rápido. As pessoas correm para tudo, o tempo está passando rápido. E por conta desse tempo passar rápido, as pessoas têm que trabalhar muito para conseguir manter o seu padrão de vida. As pessoas têm que se esforçar mais. E quando tem um tempinho de folga, hasta la vista, baby, né? Citando aqui uma frase de um filme, Deus, o Senhor é bom, mas eu vou aproveitar o tempo que eu tenho. E isso não é proibido, ao contrário, é que o crente de hoje, ele ainda não aprendeu a definir o que é prioridade para ele. Por isso que tem muita gente desistindo do Evangelho. Por isso que tem muita gente hoje dentro da igreja fraca. Eu vi esses dias um vídeo, talvez vocês tenham visto, um pequeno vídeo de uma mulher, algumas pessoas tratando, né, numa conversa sobre crentes que estão dentro da igreja, mas ainda não foram libertos. Libertos da sua vida antiga, libertos dos seus pecados. Eu ainda falei domingo sobre isso aqui, para fazer uma faxina na mente. E ela dizia com outros pastores que hoje em dia você vê muita gente dentro da igreja que ainda não foi liberta. E isso eles mostraram com fatos. Mostrou-se um rapaz sendo batizado
e quando ele foi imergido na água, que ele levantou, ele ficou endemoniado e foi para cima do pastor e agarrou o pastor, queria afogar o pastor. Aí foi os irmãos tentando tirar, e ora daqui, expulsa dali, porque o cara estava sendo batizado, mas ainda não tinha sido liberto. Nesse mesmo vídeo, você deve ter acompanhado essa história, numa igreja aqui no Brasil, um rapaz, de manhã na igreja, ele declarou para a mãe dele: mãe, eu te amo tanto, você é tão preciosa para mim, mãe, você é demais. Isso com o microfone na igreja. Isso de manhã, de tardezinha, ele matou a própria mãe com 8 facadas. Ou seja, as pessoas hoje parece que elas não se convertem, elas só vão à igreja. Por isso que eu estou falando aqui que essa experiência com Deus tem que ser pessoal. Você tem que ter a tua experiência com Deus, você não pode se conformar de ficar vivendo a vida medíocre, mediana, que muita gente vive hoje espiritualmente falando. Por isso que as pessoas estão desistindo, estão se afastando. E irmãos, o que eu estou te falando aqui aconteceu na mesma época lá com Isaías. Como eu disse, povo é sempre povo. Resta saber se você faz parte do povo que segue Jesus, ou se você realmente é discípulo de Jesus. Porque discípulo de Jesus é diferente. De uma forma assim, impressionante. O profeta Isaías declara que em meio a pedido de perdão, reconhecimento de erros, de pecados, ele declara: Senhor, além disso tudo, eu quero ressaltar aqui, eu conheço o Senhor, eu sei que o Senhor é um Deus misericordioso, eu sei que o Senhor trabalha para aqueles que esperam em Ti, aleluia. E hoje as pessoas, por causa dessa vida corrida, desse fast food, né, de correr atrás das coisas, as pessoas cada vez mais distantes de Deus. Cultos nas igrejas estão se tornando rituais. É um compromisso que eu tenho que ir. Antigamente, eu já falei sobre isso aqui, nada contra, nós tínhamos um culto à noite, às 6 da tarde. Aí resolvemos fazer um culto de manhã, ótimo. Aí migrou boa parte da tarde para amanhã, porque venho na manhã e depois acaba o culto, aí eu vou viver a minha vida sossegada à tarde. E na verdade, na cabeça do cristão, ele tinha que ter esse pensamento: poxa, eu preciso levar alguém para a igreja, eu preciso ganhar alguém para Cristo, eu preciso mostrar para as pessoas que eu tenho um Deus que me tirou de um charco de lodo, que estendeu a mão para mim. Alguém um dia me apresentou Jesus, e eu peguei isso e saí daquele charco de lodo. Deus purificou a minha vida, Deus me capacitou, Deus me levantou, Deus me abençoou. Então agora eu quero que as pessoas conheçam esse Deus vivo e poderoso. Mas parece que isso hoje, tipo assim, a minha família, se ela for salva, foi; se ela não foi, fazer o quê? Eu até estava falando essa semana com a Julie, né, ela mandou um texto para mim, dizendo que na igreja que ela frequenta lá nos Estados Unidos, o pastor, mais alguns irmãos, eles instruíram os irmãos, desafiaram os irmãos a mandar um texto, a conversar um pouco, mandar um texto elogiando aqueles que marcaram a sua vida espiritual, que apresentaram Jesus, que sempre estavam ali te dando uma força e tal. Aí ela falou: pastor, quando ele falou isso, eu lembrei do senhor, eu teve que te mandar esse texto aí, tal. E eu comentando com ela, conversando com ela, eu disse: eu já falei sobre isso até no passado. Se todos aqueles que se convertem tivessem uma consciência assim, puxa vida, né? Eu conheci Jesus, eu sempre lembro aqui do Marcial e do Valmir, né? Eu até citei para ela, né? O Valmir, quando chegar no céu, vai ter um tapete estendido lá, né? Porque ele falou de Jesus para o Marcial tanto tempo, e o Marcial questionava, e o Marcial: não, eu quero saber, e tal, e falava, e zoava, e o Valmir lá firme, falando de Jesus, até que um dia esse camarada veio aqui para a igreja e se converteu, e hoje está aí, é uma bênção com a família, né? Porque alguém um dia lembrou e falou.
Aí eu já disse, de brincadeira ou não, aqui no culto, eu disse, o Marcel devia todo ano chegar no Valmir e falar assim, Valmir, eu quero te dar um presente. Porque o maior presente que eu pude ter na minha vida, eu já tenho, Jesus. E você que me apresentou Jesus, então eu quero te dar um presente. Nem que for para pagar um Guaraná no bar, mas eu vou pagar. Porque você merece, você me apresentou Jesus. Mas não, hoje em dia as pessoas esquecem, as pessoas estão vivendo por aí como se nada tivesse acontecendo. E a gente está vivendo um tempo assim que a cada dia que se passa, o tempo está convergindo para o fim. A palavra está se cumprindo. A profecia de Daniel, que Daniel teve lá do rei Nabucodonosor, está se cumprindo. Segundo os estudiosos bíblicos atuais, a gente está ali, onde ele fala dos pés de ferro, de barro, que estão controlando o mundo hoje. Ou seja, a gente está vivendo tempos da volta de Jesus. Mas, povo como é povo, para ele está tudo bem. Se eu for na igreja, tudo bem. Se eu não for, tudo bem. Estava bom, não precisava nem mexer aí, viu? Se eu for para a igreja, tudo bem. Se eu não for, tudo bem. Está tudo certo. E está tudo bem. Não. A gente tinha que... Não, eu vou para o culto hoje. Por quê? Porque eu vou cultuar aquele que deu a vida na cruz por mim. Que perdoou os meus pecados. Que anda comigo todo dia, toda hora. Eu estou dormindo, ele não dorme, ele está acordado, porque ele não precisa dormir, ele cuida de mim. Nosso papel, meus irmãos, é esperar pelo Senhor, é aguardar a bênção do Senhor. De que forma? Triste, acanhado? Não, convicto, convicta. Do quê? De que o meu socorro, ele vem do Senhor que fez os céus e a terra. De reconhecer como Isaías reconheceu. Isaías, pelo texto que nós vemos, ele falou assim: Deus, o Senhor sabe, eu sou barro. O Senhor com as suas mãos que moldou a gente, que fez, nós somos barro. O Senhor lembra que a gente é barro. Lembra que a gente ainda está aqui nessa terra. Tem misericórdia de mim, tem misericórdia de nós. Deus, eu te louvo, Pai, nós somos o teu povo. E eu estou te trazendo essa palavra aqui hoje para você usar essas palavras, quem sabe no final, e na sua oração final você falar com Deus e dizer assim: Deus, Senhor, Tu me conheces, o Senhor sabe que eu errei, o Senhor conhece os meus defeitos, as minhas falhas. Deus, não tem como esconder isso de Ti, Tu sabes de todas as coisas. Segundo a Tua palavra, no Salmo 139, antes da palavra sair da minha boca, o Senhor sabe o que eu vou dizer, o Senhor conhece meus pensamentos. Deus, tem misericórdia de mim. Eu preciso da Tua ajuda, ó Deus, eu creio no Senhor, apesar de eu estar vivendo isso, apesar de eu estar vivendo aquilo, Senhor, eu não quero viver em meio ao pecado, eu não quero viver em meio à mentira, eu não quero depender do governo, eu não quero depender dos outros, eu quero depender do Senhor. O Senhor é o socorro bem presente na minha vida, ó Deus, tem misericórdia de mim. Foi isso que Isaías fala com Deus a questão daquele povo. Segundo a palavra de Deus, eu quero repetir aqui um texto que eu usei mês passado, Isaías capítulo 40, versículo 31, acompanha aqui no telão. Isaías, ele escreveu assim: mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Eu fico imaginando, pausa aí, como é que é esperar no Senhor e renovar as forças? Se a cada dia que passa, as coisas não acontecem como nós gostaríamos, e aí a gente vai, em vez de renovar, a gente vai enfraquecendo, a gente vai desistindo. Como eu disse aqui, domingo passado, existem milhões de pessoas hoje no Brasil, pessoas que estão, aliás, quinta passada, pessoas que estão afastadas, desviadas, desigrejadas. Existem milhões, existe pelo menos uns 30 milhões. De gente que quando olhou para esse texto, aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Pô, mas eu esperei tanto que não dá mais.
Mas Isaías afirmou: aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Por quê? Porque eu espero pelo Senhor, dele vem o meu socorro. Eu quero que você saia daqui hoje com essa palavra no teu coração, palavra declarada por Isaías no começo que a gente leu aqui, Isaías 64, versículo 4, que ele disse: não existe outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Meu irmão, eu quero te encorajar a sair daqui hoje, começando mais um mês, a esperar pelo Senhor, a não tomar decisões erradas, a não decidir coisas que você talvez está louco para decidir, se afastar de Deus, jogar tudo para o alto, chutar o balde, você não aguenta mais, a situação está difícil, no Brasil, no mundo, meu irmão, minha irmã, a situação pode estar difícil até perto da tua casa, no bairro onde você mora, no Brasil, no mundo, mas nós temos um Deus que está sentado num trono de glória, acima de todas as coisas, com todo o poder dos céus e na terra nas suas mãos, aleluia. Ou a gente aprende a esperar pelo Senhor, ou então é melhor ir embora. Tem muita gente que já foi. E nessa noite, meu irmão, eu quero te citar alguns outros textos, por exemplo, Tiago capítulo 5, versículo 11. Eu quero começar a encerrar citando esses textos. Acompanhe aqui, ele diz: como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança, esperam mesmo no Senhor. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia, aleluia. Nunca se esqueça disso, por pior que você tenha sido na tua vida, o Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Por pior que seja o pecado que você já tenha praticado, nunca se esqueça, o Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. E Ele está aqui nessa noite, aleluia, com a gente. Você pode olhar para a pessoa que está do seu lado e dizer para ele: meu irmão, minha irmã, não desista. Você viu como é que você falou para ele? Não desista. Você já está até desistindo. Aí você fala: não desista. Não, meu irmão, é para você começar a animar. Pelo amor de Deus. Eu acabei de falar, Deus está aqui. É a hora de você respirar fundo e falar: opa, do socorro, meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. É hora de você falar assim: eu espero pelo Senhor, porque eu sei que eu tenho um Deus que trabalha por mim, por minha vida. Deus está cuidando, Deus está ali por trás, Ele tem o controle de tudo. Amém? Não diga de novo com fé para a pessoa que está do seu lado: meu irmão, não desista. Diga para ele assim: o nosso Deus é cheio de compaixão e misericórdia. Aleluia. Em Isaías capítulo 30, versículo 18, está escrito assim: contudo, o Senhor espera o momento de ser bondoso com vocês. Ele ainda se levantará para mostrar-lhes compaixão. Por quê? Pois o Senhor é Deus de justiça, e como são felizes todos os que nele esperam. Será que é tão difícil esperar pelo Senhor? Como o salmista no Salmo 27, 14 diz assim: espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Meu irmão, minha irmã, é noite de você se levantar e falar assim: não, eu estava pensando, Deus tira esse pensamento do meu coração, eu não vou desistir, eu vou confiar, me ajuda, Deus me fortalece, mas eu vou continuar firme, eu quero te adorar em espírito e em verdade, eu quero orar mesmo e declarar
declarar. Pode ser até que o Senhor não está ouvindo a minha oração, mas eu creio que o Senhor ouve toda a oração que eu faço, em nome de Jesus. E eu sei que o Senhor vai responder, eu sei que o Senhor vai cuidar, eu sei que o Senhor vai trazer à existência até aquilo que não existe, porque tu és o Deus de todas as coisas. A gente já estudou sobre isso esse ano aqui. Nós servimos o Deus do impossível. O que é impossível para nós é possível para o nosso Deus. Então, meu irmão, tome como base da tua vida hoje, 1º de maio, saia daqui pensando o seguinte: eu tenho um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam, e eu espero pelo meu Deus. Eu sei em quem tenho crido, como Jó falou, e ele é poderoso, aleluia. Que você creia, você não seja mais um no meio da multidão, você seja um discípulo mesmo de Jesus, crendo: eu tenho um Deus, eu tenho um Deus. O diabo vai querer te mostrar o contrário disso, você vai continuar dizendo: eu tenho um Deus que é vivo, que é poderoso. Ele vai botar luta contra você, dificuldade, você diz: eu tenho um Deus que é vivo e poderoso, eu espero por Ele. Deus não falha, Deus nunca chega atrasado, Ele chega na hora certa, a hora que você menos espera, Deus vem e Deus muda toda a situação. Ele é Deus. E o bom de tudo é que Ele é o nosso Deus. Vamos ficar em pé, vamos adorá-lo, vamos orar. Aleluia.